Olá pessoal do canal do CACP, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje um vídeo muito especial. Eu vou bater um papo com o meu amigo pastor Áureo Ribeiro, ele que foi adido militar na Polônia e também serviu como oficial das Nações Unidas no Timor-Leste. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois países e a cosmovisão religiosa que cerca essa população. Será um vídeo muito interessante, muito instrutivo e vai trazer para você uma visão geral, uma visão ampliada do que acontece nessas duas nações, para que você possa orar ou até, quem sabe, você ser missionário em um desses dois países, porque ambos precisam muito do Evangelho da graça de Deus. Então, com a palavra aqui o pastor Áureo Ribeiro. Pastor, fala um pouquinho de como foi a sua experiência aí servindo como oficial da ONU, como adido militar, nesses dois países do nosso planeta. Olá, pastor João Flávio, olá a todos os inscritos do canal do CACP. É uma honra muito grande estar compartilhando com você, com esses inscritos, com milhares de pessoas, um pouquinho dessa vida que eu tive fora do país, trabalhando nessas missões. Então, inicialmente no Timor-Leste e depois na Polônia e República Tcheca. Também conheci um pouco profundamente a República Tcheca. Eu me formei, apenas como um background aqui da nosso bate-papo, eu me formei no ano de 1990 e fiquei 30 anos aproximadamente como oficial na carreira militar. E o ano passado, 2020, então passei para a reserva como coronel do Exército. Estive no Timor-Leste a primeira vez como oficial das Nações Unidas, fui designado pelo Exército Brasileiro, só eu, num time de militares de diversos países, trabalhei com diversos muçulmanos inclusive. Isso foi de setembro, do dia 8 de setembro de 2009 ao dia 18 de setembro de 2010. E do mesmo modo trabalhei na Polônia e na República Tcheca, agora mais recentemente como adido, como você já mencionou, adido de defesa, do Ministério da Defesa e adido do Exército Brasileiro, do dia 1º de fevereiro de 2017 até o dia 6 de maio de 2019. Então tem um pouco de conhecimento, digamos, real, né? Não só de coisas teóricas, mas de coisas que eu vivi nesses dois países. Fala pra gente um pouquinho, pastor Áureo, da questão demográfica e geográfica desses dois países, pra gente entender o contexto que essas pessoas vivem. Muito bem, a Polônia, vamos falar da Polônia. A Polônia ela é um país de aproximadamente 38 milhões de habitantes, de 38 a 39 milhões de habitantes, é uma planície, né? Essa planície, que inclusive a Polônia com a Bielorrússia forma uma grande planície, é uma planície que sempre, historicamente, não só nas duas grandes guerras, mas desde cedo, tanto o Império Germânico, ou a Alemanha, ou o Império Russo, ou a União Soviética, utilizaram para que fossem realizados ataques. Eles atravessavam porque é um terreno muito fácil de transitar. Só ao sul da Polônia, que tem uma cadeia de montanhas muito elevada, muito de difícil acesso. Ao sul ele faz fronteira com a República Tcheca, a Polônia. A leste faz a fronteira com a Bielorrússia e com a Ucrânia. A oeste com a Alemanha. E no norte tem uma região que é litorânea e mais a fronteira com a Lituânia, com os Bálticos. Uma curiosidade da Polônia é que existe um enclave russo chamado Kaliningrado, no norte da Polônia. Então é Rússia. Então é muito interessante isso, porque você tem um pedacinho, se você que está nos assistindo abrir o mapa da Polônia agora no Google Maps, você vai ver que no norte tem um enclavezinho, uma regiãozinha que chama Kaliningrado, que ali é Rússia, está entre Polônia e Lituânia, né? Esse trecho, eu estive na Rússia, mas esse trecho eu não entrei, não conheci, porque ali era o trâmite de fronteira, era exatamente como o trâmite para entrar na Rússia, muito chato, muito trabalhoso, então não estive em Kaliningrado. E o Timor-Leste é um país minúsculo. O Timor-Leste é do tamanho do Rio de Janeiro. Tem aí, você coloca quase 600 Timor-Leste no mapa do Brasil, em termos de tamanho. É uma população de 1,1 milhão aproximadamente, né? E o Timor-Leste é pura montanha. Tem uma região de praia, mas é muita montanha, um país montanhas muito altas, muito elevadas. Inclusive, eu escrevi um livro de memória sobre o Timor-Leste, que está com um embaixador que está realizando o prefácio para mim desse livro. E ambos países, a religião dominante é o catolicismo romano. Na Polônia, aí, cerca de 94%, e no Timor também 9,5% a 9,8% de católicos romanos. Vamos imaginar que o missionário que resolva fazer missões, vamos pensar na Polônia primeiro. O que ele vai encontrar ali? Ele vai chegar na Polônia,
Qual vai ser o impacto que ele vai ter ali? Tudo. Tudo. Pastor João Flávio, o senhor já viu na sua vivência na igreja, sua experiência, aquele fogo do primeiro amor, aquela emoção? A pessoa diz que Deus tem um plano maravilhoso na vida dela, Sim, né? sim. Ah, Deus me chamou para ser missionário. As pessoas não têm a mínima noção. E eu vi isso na Polônia, eu vi isso principalmente no Timor, pessoas tinham que ser repatriadas para o Brasil porque não aguentavam, não suportavam. Eu vi gente da Jocum voltando do Timor-Leste, eu vi gente de uma grande agência britânica que investe em pastores e obreiros brasileiros, gente voltando do Timor. O que acontece é o seguinte, Polônia, a primeira coisa é o frio. Nós, quando pisamos na Polônia, estava menos 18 graus. Ixi. Ah, mas tem uma estrutura interna. Tem, mas é difícil você evangelizar com frio. As pessoas ficam trancadas em casa. E você não vai ficar andando na rua a menos 18 para evangelizar o povo. Então, você vai encontrar um idioma dificílimo. Os idiomas eslavos, diferente dos latinos, o latim tem declinações, que são aquelas terminações das palavras. Você usa menos, você usa menos artigos e isso, a caracterização de artigos vai para as palavras. Então você muda as palavras de acordo com o verbo, de acordo com o contexto. Isso é uma coisa estranhíssima para nós. E na Polônia são 7 declinações do idioma polonês, um idioma eslavo, só que é romanizado, não é no alfabeto cirílico, uma pronúncia muito difícil. Então, a segunda coisa muito difícil, que é um obstáculo gigantérrimo, é o idioma. E o missionário tem que falar a língua... Ah, se achar que vai pregar no inglês, já está errado. Tem que falar a língua do povo. Senão, o polonês não recebe. O polonês ele é fechado como o nosso pessoal do sul do Brasil. Você só fica muito amigo e íntimo depois que você os conquista. Então não adianta. Ah, Deus me chamou, então fala a língua aí, fala a língua aí. Então vamos lá, quer dizer que fazer missões na terra de João Paulo II é complicado? É muito difícil. Eu não digo que é impossível porque Deus levanta homens, mas tanto que nós temos uma entrada muito grande de protestantes lá depois da Segunda Guerra e ainda é minúsculo, não chega a 2, 3% a quantidade de protestantes. 95% é católico. Católico romano, exatamente. E tem perseguição? Há perseguição aos que não são não, católicos? Os poloneses, a Polônia é um país democrático, tem muito diz que diz na imprensa aqui brasileira, principalmente, que é uma imprensa esquerdista, né, globalista, mas a Polônia, ela tem ali, para vocês terem uma noção, o pessoal fala muito que o polonês é contra imigrantes. Não é. Lá tem 2 milhões de ucranianos ilegais, tem bielorrussos, o problema é que a Polônia não aceita o Islã, embora tenha alguns muçulmanos, que é pessoas que vão trabalhar, que fazem intercâmbio, né? Uma das mesquitas mais antigas do mundo está na Polônia, que é da época do Tártaro, ainda quando houve as invasões tártaras no ano 1200 depois de Cristo, ou seja, estamos falando de quase 1000 anos, que tem mesquita dessa época. Mas a dificuldade está no dia a dia. As famílias católicas estudam a Bíblia, conhecem a teologia católica, conhecem a teologia bíblica. As famílias, como aqui no Brasil, se você se converte, teu pai vai não vou dizer que vai renegar, vai recusar. Eles são muito conservadores nos costumes, nos hábitos, né? Então, a perseguição é essa, como é que no Brasil. O lado bom é que o polonês, pelo que você estava me dizendo, ele tem o coração fechado para o comunismo também, porque ele sofreu muito na mão do socialismo, correto? Do marxismo. Na verdade, o polonês sofreu na mão de todo mundo durante muitos anos, né? Eu até tenho uma palestra, se algum dos seus inscritos quiser, a gente pode mandar depois por e-mail um PDF, são mais de 100 slides, dá uma radiografia completa da Polônia. De repente tem alguém que está aí preparando um intercâmbio, ou mesmo até missões, se quiser entrar em contato com a gente, pode entrar. Eles apanharam mais de 1000 anos. A Polônia tem a conformação territorial atual a partir da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial. Então eles apanharam dos nazistas, veja bem, apanharam dos nazistas. E depois apanharam dos soviéticos, porque os russos entraram na Polônia no final da Segunda Guerra como para libertar, mas na verdade foi para subjugar o povo polonês. Aquela conferência de Yalta, ela na verdade trouxe um ônus, digamos assim, pesado para o povo polonês. Então o povo polonês, ele não é proibido, né, a expressão comunismo dentro da Polônia, igual muitos falam. Na Ucrânia sim, é proibido, hoje tem uma lei de 2016 que proíbe. Só que na Polônia não existe comunistas. Existe herdeiros do regime comunista, que hoje inclusive estão na direita, aqueles políticos mais velhos e tal, mas não você tentar resgatar um passado triste. Você tem uma ideia, tem um massacre de Katyn, que seria a maneira correta de falar, em polaco e em russo, que era uma floresta, é uma floresta na Rússia, onde eles mataram quase 22 mil
poloneses, entre oficiais das Forças Armadas, policiais, doutores, advogados, juízes, intelectuais. Os russos fizeram isso entre o mês de janeiro de 42, se não me engano, e abril, com tiro no pescoço, jogando em valas. E hoje na Polônia não é incomum você encontrar pessoas que têm algum parente que morreu nas mãos ou dos nazistas ou dos russos. Então, eles abominam o comunismo, essa que é a verdade. Né? Bem, pelo menos tem alguma coisa boa, né? Apesar que os comunistas eles estão aliados com os globalistas, tem esse discurso de LGBT, pró-aborto, né? Tem na Polônia porque são movimentos pagos e financiados por grupos estrangeiros. Eu gostei de uma coisa da Polônia, né? Eles rechaçam islâmicos e comunistas. Porque parece que pelo mundo afora islâmicos e comunistas às vezes dão as mãozinhas, né? São os queridinhos hoje, atualmente. Embora são antagônicos também. Depois nós podemos falar um pouquinho. Completamente antagônicos, só que como você tem um domínio hoje de grandes grupos financeiros no mundo, né? Eu não vou nem dizer nova ordem mundial, porque é difícil você imaginar russo, chinês, né, os orientais querendo se aliar com alguém do Ocidente. Só que você tem grupos financeiros, o dinheiro move as coisas do mundo, o dinheiro sempre moveu as coisas do mundo. Né? Uma hora é o americano investindo na Europa para recuperar, outra hora é o europeu investindo na África, na Ásia, estragando esses países, por sinal, né, criando fronteiras, delimitando etnias e países e tal. Mas o que a gente vê hoje é que os comunistas andam de mão dadas com os muçulmanos para atender esses interesses globalistas desses grandes grupos, dessas grandes empresas. Né? O leste europeu ele resiste firmemente a isso, não é só a Polônia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Hungria. Né? Eu sei de relatos de muitos alemães hoje, franceses, pessoas aposentadas que têm dinheiro comprando terras na Polônia, na Hungria, porque na hora que o bicho pegar para o lado de cá eles vão para esses países que são países cristãos, né? Não podemos negar esse viés cristão. É um católico romano, só que é um católico... É menos complicado pregar o evangelho na Polônia, apesar de toda a dificuldade do povo, apesar da cultura, do que pregar, por exemplo, no Paquistão. Não, mas não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, porque na Polônia a dificuldade é o teu argumento teológico. Existem muitos teólogos não padres, né, teólogos leigos na Polônia, que você vê ele falando... Pode jogar no YouTube, alguns até dando lições em inglês. Não é um católico igual o brasileiro, né? Desprovido de conhecimento. O católico polonês vai para a missa de terno, gravata. É praticante, ele tem o temor a Deus, ele tem... muito diferente, isso é muito notório, entendeu? Bom, dito isso da Polônia, vamos falar um pouquinho, pastor, do Timor-Leste. O senhor esteve lá como oficial da ONU. E o que você encontrou lá? Questão de nível religioso, social? Como é que é o Timor? O Timor ele é até hoje um dos países mais pobres da Ásia, né? 1.100.000 habitantes aproximadamente, 96% de católicos, romanos também, por influência portuguesa, alguns poucos muçulmanos. As comunidades que vão de fora, como por exemplo indianos ou os asiáticos, então, talvez você ache algum budista, hinduísta, mas é inexpressivo. O forte é protestantismo, pouquíssimas igrejas, catolicismo e islamismo. Também o islã é muito pouco, muito fraco. E muito animismo, muita religião do próprio criada pelos timorenses, que na verdade, quando você estuda o animismo, eu estou falando no contexto mundial, o animismo, o historiador gosta de falar assim, uma religião animista. Na verdade, a religião animista é muito parecida com vamos falar bem claramente, né, com bruxaria, com esoterismo, com invocação de espíritas, que a gente conhece aqui no Brasil, né? Que a gente é até perigoso hoje ficar falando, porque as pessoas ouvem, ficam todas, né? Você não pode nem insinuar que determinada religião é esotérico, é espírito, é macumbeiro, é isso, é aquilo, é do capeta, não, porque senão você vai ser preso. Olha a situação, mas essa que é a verdade. Só que os católicos portugueses, para que pudessem cristianizar os timorenses, eles fizeram um bem bolado com as religiões animistas. É muito comum no Timor você encontrar uma capela católica e do lado uma tendinha, igual uma que eu tenho aqui em casa, você deve ter visto, que é um símbolo do país, aquela casinha com uma choupaninha em cima de palha, aquele ele chama Casa das Almas, que os timorenses era um local de guardar comida. Mas eles falavam que eles guardavam comida também para os vivos e os mortos. E o católico, ele aceitou isso. Tá bom, você pode ficar com essa doutrina aí, com essa tua cultura, mas aceita a minha religião. E com isso eles se tornaram um país extremamente católico. Quando os indonésios invadiram o Timor nos anos 70, que os portugueses saíram de lá, falaram, vocês estão
podem ficar independentes, mas um país que já é terra arrasada, que não tem polícia, não tem exército, não tem forças armadas nenhuma, os portugueses e os indonésios invadiram, era a época da Guerra Fria, a Indonésia num misto de islamismo com comunismo, havia um ditador, Suharto, né, que o que acontece? A Indonésia, ela ficou um período, havia muita guerrilha também comunista no país, e eles massacraram os comunistas. O Suharto passou, deu fim e eles chegaram no Timor e falaram assim, ó, timorense, é o seguinte, quem é materialista não vai pro inferno, vai morrer, nós vamos adiantar a ida pro inferno. Então você tem que aceitar uma religião. O timorense já tinha influência católica, o que o timorense fez? Não, eu quero ser católico. Mesmo assim, ainda você encontra até na liderança política os muçulmanos, porque tinha pessoas que eram ligadas aos indonésios. Os indonésios, o pastor João sabe disso, tirando a região da ilha de Bali, é um país muçulmano, apesar de ter guerrilhas muçulmanas contra os próprios muçulmanos, mas é uma das maiores populações muçulmanas do mundo, a Indonésia. Então, aí o reflexo disso é que o Timor oficialmente ficou declarado como um país católico, e assim é até hoje. Tem algumas pouquíssimas igrejas, né? Você tem a Assembleia de Deus nativa de lá, que ela tem uma igreja até que grande em Dili. Tem alguns missionários que eu mantenho contato até hoje. Que Quantos lá. por cento de protestantes? Não deve chegar a 2, meu Deus. 2 ou 3. A Polônia também, uns 2, 3%. Por aí, 2 a 3%. Qual é o desafio? Veja, o povo timorense, pelo que você está falando, é um povo mais aberto. Para nós, brasileiros, seria mais receptivos do que os poloneses. Isso. Então, seria menos desafiador a obra missionária no Timor do que na Polônia? Depende, pastor João, depende do coração do missionário, porque a Polônia, ela vai te oferecer uma vida confortável, pelo menos. É um país europeu. É um país europeu, é um país que a indústria está hoje 6%, é um país que cresce, por mais que a imprensa brasileira e outras empresas tentam criticar, dizer que tem ditadura no país, não tem. É porque o governo, ele tem proporcionado uma boa qualidade de vida para os poloneses, é isso que interessa. O polonês tiver pão para comer, é aquela velha história que nós conhecemos do mundo inteiro, a economia pesa muito. E a Polônia está você vê, dos anos 90 para cá, hoje é uma das principais economias do mundo, é um grande player na Europa, né, usando um linguajar geopolítico. Você tem uma indústria maravilhosa e o crescimento da indústria polonesa é muito alto, 6, 7% ao ano. Então o missionário vai ter uma vida, se tiver um aporte financeiro que o apoie, só que não vai ter almas, né? Aí não adianta nada de ser missionário. Vai pregar para quê? Pro gelo? No Timor não, no Timor tem lugar que não tem energia elétrica. Nós estivemos lá em 2018, eu fui com a minha família, levei onde eu tinha trabalhado, e até hoje está muito caótico. Gerador, você usava gerador. Usa gerador, tinha local que não tinha gerador também. Nas montanhas não tem gerador, então o povo não tem energia elétrica. Agora que teve um planejamento mais recente, está se criando uma infraestrutura razoável no país. Então assim, a comida é um pouco mais parecida com a nossa, por conta dos portugueses. A língua talvez não se fala o português, alguns falam, mas o inglês ou o próprio teto. O teto é mais fácil de aprender que o polonês. Então assim, eu acho que os dois países é um grande desafio. Não é para qualquer um não. Desculpa a brincadeira, tem que ser muito macho para ir para um desses dois países aí ser missionário. Bem, olha, gente, são muitas informações. Depois a gente vai colocar aqui o e-mail do pastor Áureo, o WhatsApp dele, se você quiser conversar mais um pouco com ele. Talvez você tenha interesse em ser missionário um desses dois países, ou em alguns países próximos a esses que nós estamos citando, Polônia e Timor-Leste. Nós vamos liberar para você aí falar com o pastor Áureo. Ele pode talvez te dar um aporte de informações, colocar você à parte, porque você não foi só nesses dois países. Você, além de trabalhando oficialmente, mas além como turista, você foi em quantos países já? Eu fui em 49 países. 49 países. Olha, o pastor Áureo, com certeza, é uma pessoa que as agências missionárias, se você se pedir, você atende, né, pastor? Ajudo. É uma pessoa que é fonte de informação, teve lá, em alguns países ele ficou algum tempo, então o serviço militar que ele prestou deu a ele uma bagagem que pode ajudar a igreja brasileira e as juntas missionárias a fazer a obra de Deus em alguns países do mundo. Pastor, suas considerações finais. Eu ouvi dizer também que você está preparando um curso falando do Timor e da Polônia, algo mais complexo, falando de geopolítica, religião, sociedade, comida, cultura.
Pastor João Flávio, antes de falar dos cursos, rapidamente sobre a República Tcheca. A República Tcheca, ela teve um crescimento do protestantismo muito grande. Ela é vizinha da Polônia. Ela fica no sul da Polônia e com a influência dos moravianos que saíam da Alemanha para pregar na República Tcheca, ela praticamente teve uma época, final dos anos 1800, que ela tinha um percentual de protestantes muito grande. Com o advento do comunismo, final da Segunda Guerra Mundial, o povo tcheco não era tão arraigado no catolicismo romano como era o povo polonês. E aí, como o povo polonês teve um papa polonês, João Paulo II, que lutou contra o comunismo, o povo polonês sempre se manteve unido na fé católica. O tcheco não. Então a República Tcheca hoje, com a queda do Muro de Berlim, se tornou um país muito mais materialista do que um país católico. Aquela herança soviética, ela é muito nítida na República Tcheca. Então você tem grandes igrejas, tem grandes... um dos maiores pregadores do protestantismo, Jan Hus, alguns chamam de John Hus, mas é Jan, que é com J, ele era tcheco. Existe uma igreja em Praga, que era a igreja onde ele pregava. Eu conheci essa igreja. Hoje é um museu. Né? Várias igrejas católicas na República Tcheca hoje são museus, são locais culturais. Você está dizendo então que na questão espiritual, o marxismo ou o comunismo leva as pessoas ao materialismo, é isso? Não, levou na República Tcheca. Porque o Japão também, Japão não, a China também, né? A China, mas a Polônia não levou, porque o catolicismo na Polônia sempre foi muito forte e manteve essa unidade do povo. Manteve essa unidade do povo. Eu tenho contato com missionários na Polônia, eu ajudo no Timor-Leste, no Paquistão, em Bangladesh, tenho na Irlanda. Se tivermos aí empresários nos assistindo que queiram contribuir, queiram ajudar, eu tenho um sonho de criar uma agência para poder trabalhar com os pastores nativos. Na verdade, não são nem missionários enviados do Brasil. São pastores da terra. Da terra. Autóctones, né? Nativos. É aquele cara que você investe muito menos do que ter que mandar alguém. O cara que fala língua, come a comida, etc, etc. E eu lanço um desafio para os seus assinantes do canal. Deve ter aí irmãos que são empresários, que queiram conhecer a obra missionária. Né? Eu lanço o desafio em dezembro. Inclusive, se algum irmão... Vai ter a inauguração de uma igreja. Vai ter a inauguração de um templo na capital, em Dili. O pastor Nilton, que está lá desde 2003, ficou só um tempo no Brasil, voltou para lá, me fez o convite, está convidando pastores aqui de São Paulo. Então, se tiver algum empresário que queira ir nessa viagem missionária, que queira ajudar o próprio pastor João Flávio, ou a equipe que vai, que queira abençoar, porque não é uma viagem barata, não é uma viagem fácil, são 3 dias, olha que coisa, 3 dias quem sai de São Paulo para chegar lá em Dili. E para voltar é mais rápido por causa do fuso horário, que você volta quanto tempo? São 2 dias, mas fisicamente é ao mesmo tempo. Só que na matemática, para ir, você está aumentando o fuso horário, para voltar você está encurtando. Tá? Bom, para concluir, fala um pouquinho do seu curso que o senhor pretende. Então, vamos lá, o curso é um desafio que o CACP, é um desafio novo do Instituto de Capacitação. Já tem o curso de liderança que está sendo lançado, e o próprio pastor João Flávio que me desafiou fazer esse curso, que já tem todo o material pronto, para você conhecer um pouco do país, conhecer o Timor, conhecer a Polônia, e entender como que é para você que tem um chamado missionário, para se aculturar, para se inteirar dessas informações que são importantes, que muita coisa que você acha na internet nem sempre tem a fonte primária, nem sempre tá correto, né? E é isso aí, vai ser quem acompanhar aí os cursos do CACP vai poder conhecer esse curso futuramente. Pastor Áureo, muito obrigado pela Eu que te agradeço, pastor João Flávio. A gente não poderia deixar de usar essa bagagem do pastor Áureo, que além de tudo é meu amigo, mas que é muitos anos. Só quase 30 anos. Mas que nessa vida militar que Deus proporcionou para ele pôde ter uma bagagem de conhecimento fantástica, que hoje está aí nos ajudando. Essa entrevista foi belíssima, com certeza muitos dos nossos telespectadores foram abençoados, e os nossos ouvintes, com certeza, muita coisa vão colocar em prática, inclusive a oração pelo Timor-Leste e pela Polônia. A Polônia, pela República Tcheca, e por mim e pelo CACP. Vamos estar então, você aí que tem os cultos missionários na sua igreja, já tem aí alguns alvos missionários para você orar. Então, gente, estamos terminando essa entrevista, mas eu peço, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva,
deixe o seu like ou o seu dislike se não gostou. Se quiser entrar em contato com o Pastor Áureo, podemos colocar o seu WhatsApp aqui, né, no vídeo, né? Tá aí o WhatsApp do Pastor Áureo para você falar com ele, trocar informações. Você que é missionário, você que é de junta missionária, tem muitas juntas aqui em São Paulo, de repente pode convidar o Pastor Áureo para estar ali, explicando, conversando. É muito importante conversar com alguém que já esteve, que viveu lá, porque com certeza vai ajudar muito. Então, muito obrigado, e se Deus assim permitir, nós voltaremos com outros vídeos tão interessantes quanto esse, e você aqui neste canal vai ser muito bem informado em todas as oportunidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.